paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em vossos corações. Tenhais um bom dia. A graça do Senhor abunde em vossas vidas cada dia mais. Gostaria de ler 2 Coríntios 4, que diz assim. Deixa eu ver aqui os versículos, não muito, né? Alguns versículos diz: pelo que tendo esse mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos do Senhor por amor de Jesus. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em vossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por Jesus, por amor, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por tudo isso e por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. 15 versículos. É bom ler o texto inteiro, né, gente? Mas é tão maravilhoso, né? Graças a Deus por tudo. Por esse grande privilégio da gente poder pegar a Bíblia e ler, né? A qual hoje em dia a gente tem que se esforçar muito. A gente tem que correr atrás do objetivo, né? Como diz a palavra ontem, a gente tem que ter um propósito. Se a gente quiser, se a gente quer, a gente consegue. A gente arruma tempo para tudo, né? A gente arruma tempo para tomar banho, porque tem que tomar, não é verdade? A gente arruma tempo para comer, porque tem que comer, não é? Opa, o horário do almoço, né? Não é verdade? A gente tem horário,
a gente faz horário acontecer, realizar e ter que cumprir horário, ter que cumprir, né? Vai lá no serviço a hora que você quer. Não, você tem que cumprir horário, né? E você programa a sua vida. Você diz, eu vou marcar o jantar no final de semana, tal hora, tal lugar, assim, né? Lá em casa, pode ser. Então você programa, você arruma tempo para tudo. Talvez você vai até na loja, você vai arrumar um tempo aí na loja comprar uma roupa nova. Talvez você vai arrumar o seu cabelo. Para arrumar o seu cabelo, você também vai marcar um horário e você vai cumprir esse horário. Agora, a gente nunca acha tempo. A gente assim, tá, pessoal? Entre aspas, né? Porque tem muitos que se dedicam às coisas de Deus. Que não consegue, acha muito difícil, assim, achar uns 20 minutos para se dedicar em estudar a palavra, em ler, porque eu tenho o meu costume, né, de ler para ler, né, assim, sempre estar abrindo a Bíblia, lendo algum texto, alguma coisa. Mas, na verdade mesmo, quando a gente fala de estudar a Bíblia, eu pego um caderninho sempre, e uma caneta, né, claro, e vou marcando ali alguma coisa, né, que eu vou achando, ou até mesmo na Bíblia. Eu tenho uma reguinha pequitiquinha, eu gosto de ir grifando, né, não rabiscar é você pegar a caneta e rabiscar a Bíblia, mas grifar é outra coisa, né. Minha Bíblia é toda grifada. Então a gente precisa disso. A gente precisa ter essa preocupação em aprender e se dedicar mais na palavra, porque é com ela que a gente derrota Satanás, porque ela é uma espada, a palavra de Deus. Ela é uma espada e também ela é escudo. Olha só, gente, a palavra de Deus também é escudo. A palavra de Deus ela é completa, né? Por isso, então, ela faz bem. E ela também, olha como ela é tudo de bom, tudo de necessário. Ela também é comida. Ela também é pão, sabe? E o Senhor Jesus mesmo, o Deus de Israel, poderoso, ele falou assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é pão. A pessoa que lê, pratica a palavra, ela nunca vai sentir fome espiritual, e muito menos sede, porque ela também é água. É completa, maravilhosa mesmo. Tem resposta para tudo, né? E aqui a gente viu que o único assunto do ministério de Paulo era o Senhor Jesus. Então, aqui nós acabamos de ler essa palavra sobre isso, que Paulo, o assunto dele sempre foi o Senhor Jesus, pelo qual ele foi chamado. E ele diz assim, pelo que ele escreveu aos Coríntios, as pessoas que moravam lá. Essa carta é dirigida aos moradores de Corinto, aos coríntios. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Está vendo? Já de primeira, está dizendo para não desfalecermos. Porque o dia a dia não é fácil, né, pessoal? Ai, meu Deus, que luta, né? Meu pai, que opressão, né, gente?
que está caindo sobre a humanidade. A gente sente isso. Mas a palavra do Senhor nos orienta a não desfalecermos. Não podemos desfalecer, gente. Por mais que esteja difícil, por mais que estamos passando um momento estreito, diz a palavra do Senhor, não desfaleçamos. Você chega numa pessoa que está desfalecida, então ela já desfaleceu, né? Ela não está desfalecendo, ela desfaleceu. É difícil depois, né? Para poder essa pessoa recuperar. Mas o Senhor diz, não desfaleçamos. Então a gente não pode se entregar. Se entregar, desfalece mesmo. E depois é difícil, né? Até recobrar a saúde, né, espiritual. Então o Senhor diz para nós não desfalecer, né? Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então a gente vê aqui que através das virtudes do Espírito Santo, a gente deixa as coisas ruins para trás. A gente vai caminhando na presença do Senhor, deixando o mal, deixando as coisas que para nós trouxem vergonhas. Muitas coisas que praticamos eram vergonhosas, muitas, né? Não trazia edificação nenhuma para nós, só vergonha, só derrota. É assim que a gente estava vivendo. Não é verdade? Longe de Cristo, mesmo muitas das vezes no caminho, muitas das vezes nós praticamos coisas que trouxeram vergonha para nós. A estutícia, a maledicência, tantas coisas horríveis arrecadamos por fraquezas espirituais. Mas graças a Deus que a palavra do Senhor, ela orienta nós a caminhar e deixando essas coisas horríveis, como o Senhor diz aqui, rejeitando as coisas. Então a gente tem que rejeitar, né, as coisas que trazem vergonha para a nossa vida. E se ainda estamos sendo acusados por coisas vergonhosas que praticamos, né, que nós praticamos lá atrás, mas isso a gente não pode dar ouvido mais, porque agora nós estamos de aliança com o Senhor Jesus, agora nós estamos casados com o Senhor Jesus Cristo e nós estamos prosseguindo avante, deixando e rejeitando as coisas que por vergonha se ocultavam dentro de nós, né? Porque dentro de nós é só o Senhor que enxerga, só o Senhor que vê. Talvez você está do lado de uma pessoa, mas você não sabe o que tem dentro dessa mente, dentro desse coração, não é verdade? Mas o Senhor sabe, né? Deus sabe de tudo. Então, a gente precisa o quê? Está recebendo as instruções do Espírito Santo, porque o Senhor diz assim, não falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, né? Então, todos nós temos consciência das coisas erradas que nós praticávamos, das coisas que estamos praticando, nós todos temos consciência. Todos, consciências, né? Muitos ainda carregam na sua consciência um peso, está levando esse peso na sua consciência, mas é necessário se libertar, né? Vamos se libertar dessa consciência pesada?
O que você praticou, a quem você acusou, a quem você apontou seu dedo, a quem você deveria ter ajudado e não conseguiu e você está com a consciência pesada. É necessário pedir para o Senhor Jesus para que a gente venha se libertar de todo mal, para que a gente venha ser puro diante do Senhor, né? Pela manifestação da verdade. Porque a pessoa que pratica a verdade, é difícil ela ter a consciência pesada, muito difícil. Hoje em dia, tem muitos apontamentos, né? E a pessoa que aponta, ela não tem uma consciência tranquila. É difícil, né? Mas nós temos que tirar esse apontamento, né? Para que a gente venha ter a tranquilidade do Espírito Santo, que a gente venha caminhar na presença do Senhor com a consciência limpa, lavada, redimida, uma consciência nova. Se for necessário, se humilhar, né? Perdoar. Se a gente não perdoar nós mesmos, a gente não se ama. E como a gente vai perdoar os outros, a gente nem mesmo se perdoa. E se a gente não tem compaixão de nós mesmos, como a gente vai ter compaixão de alguém, não é verdade? Então a gente tem que ter a consciência limpa, para que os irmãos também, outros que nos cercam, possam ver em nós o brilho do Senhor. Consciência limpa, não é? Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Está vendo? Então, o evangelho para muitas pessoas está encoberto. Ainda não conhecem o evangelho. Ai, mas nasceu no evangelho. Mas ainda está encoberto. Tantas pessoas que ainda não entendem o evangelho, pessoal. Tantas pessoas, porque não aceitam e fica por aí mesmo, né? Porque a gente precisa orar. Porque antes eu também cresci no evangelho, mas era assim, Jesus lá em cima, Deus lá em cima, e normal. Eu vivia normalmente, como qualquer ser humano. Mas eu comecei a conhecer Jesus e ter uma intimidade com o Senhor Jesus quando eu comecei a orar. E aí sim Ele se revelou a mim. Aí sim nós temos intimidade espiritual, claro, particular, né? Nossas orações, nossa comunicação. Hoje, nosso relacionamento é profundo. Ele me batizou com o Espírito Santo, com fogo. Muitas coisas Ele me mostra, me revela. Mas até então, só vivia na igreja. Eu praticava coisas vergonhosas. Eu praticava coisas que eu achava assim que estava tudo certo. Que nada a ver, entendeu? Nada a ver isso, nada a ver aquilo. Ai, nada pode fazer. E não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque a gente não tinha a mente aberta, não se deixava abrir a mente, né? E aqui, ó, mente cauterizada. Estava encoberto o evangelho para mim. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o inimigo, ele cauteriza a mente da pessoa para que a pessoa não venha entender o evangelho, entendeu? Muitas pessoas estão com a mente cauterizada. Muitos frequentadores de igreja estão com as mentes cauterizadas, eles não conseguem ver além disso, além daquilo que eles estão vivendo, né? Jejuar e orar é coisa do passado, está entendendo?
Então fica só naquilo mesmo, só fica na carne mesmo, rodopiando, bagunçando, entregando revelações carnais e essas coisas aí, né? Ainda não tem um entendimento, a luz do Evangelho realmente, na verdade, não resplandeceu, né? Mas, irmãos, nós não podemos ficar nisso não, a gente precisa orar por nós, para que a gente venha entender o Evangelho de Cristo, as boas notícias, né? Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então a gente viu aqui, Deus que resplandeceu a luz, Ele quer resplandecer também em nosso coração. Aqui está escrito isso, no verso 6. Resplandecendo o Senhor em nosso coração, a gente vai entender o Evangelho, né? O amor pelas coisas de Deus vai ser maior, a compaixão pelas almas, né? E está escrito aqui no verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está vendo? Então, para a gente ser dependente dele, para a gente lembrar que nós somos estrutura do barro, do pó. Então, se tem alguma virtude em nós, devemos assim retribuir a ele toda a honra e toda a glória. Porque mesmo nós sendo estrutura do pó, ele derramou sobre nós o teu Espírito Santo. É esse o tesouro no vaso do barro, né? Eu sou exemplo, por exemplo, eu sou barro. Eu sou um barro, eu sou um vaso de barro. Mas dentro em mim habita o Espírito Santo de Deus, com os dons e virtudes do Senhor. Então, os tesouros do Senhor Deus estão dentro desse vaso de barro. Então, você também é um vaso de barro, de carne, né? Mas estrutura do pó. Mas dentro de você pode resplandecer a luz do Espírito Santo. O Senhor pode te dar dons espirituais. Essas são as preciosidades que Deus coloca dentro desse vaso de barro. Olha que maravilha, né? Isso é um grande privilégio. Em tudo somos atribulados, irmãos, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Quem não passa por isso, não é? Quem que não tem tribulação? Quem não passa por tribulações? Mas nem por isso nós vamos ficar angustiados. Nem por isso nós vamos ficar depressivos. Porque nós sofremos tribulações. E ai, que tribulações, gente do céu. Mas nós não somos angustiados, não. Nananina, nós não ficamos nos cantos chorando e se escabelando, não. Porque nós temos um grande Deus. Certo? Se você está nessa posição aí, desistindo de tudo, chutando o pau da barraca, largando tudo, você está errado. Porque tribulações teremos mesmo. Mas você não pode ficar acuado. Não pode ficar acuado. Soldado não se fica acuado, gente. Soldado tem que partir para cima. Opa, levanta e anda, filho. Vamos batalhar. Em nome de Jesus Cristo. Erguer a cabeça. Soldado que fica em casa não serve para a obra, não. Mas de jeito nenhum. Soldado que fica em casa choramingando. Eu vou ficar quietinho aqui, vou parar. Quem está perdendo é você mesmo, né? Então Deus não chamou ninguém para ficar acuado. Mas tem tribulação. E aonde não tem tribulação? Aonde que não tem? Enquanto estamos aqui na terra, estamos guerreando,
acabamos de ler aqui, ó, que o próprio Jesus Deus disse que o Deus desse século cegou os entendimentos das pessoas. O Deus desse século é Satanás, ele está aí. Ah, mas por que Deus não tira ele? Por que Deus não... Vai chegar a hora, mas ainda não é a hora. É permissão de Deus que o Deus desse século reina aqui ainda. Está reinando. Está aí matando, roubando, destruindo. Até quando Deus falar que acabou o tempo dele. Né? Então, olha lá. Perseguidos, mas não desamparados. Quem que não é perseguido, gente? Mas nós somos desamparados por Deus? Não. Né? Por isso que a gente tem que estar sempre ao lado do Senhor Deus, porque essa batalha é grande. Somos perseguidos, gente, mas como somos, hein? Uma perseguição que só Jesus na causa, né, pessoal? Mas não destruídos, mas não desamparados. Tá vendo? Né? Então somos sim atribulados, somos sim perseguidos, né, gente? Mas o Senhor é a nossa força. Graças a Deus, né? Ai, quanta coisa na nossa vida que tem que ser resolvida, tem que se resolver muitos e muitos assuntos, mas isso não vai afetar a nossa vida espiritual, não. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. É como a palmeira, né, gente, que vai lá embaixo. Ai, mas não quebra, não cai, né? Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Tá vendo, gente? Tá falando de corpo, não. Né? Então quer dizer que o corpo tem aí, ó, uma grande importância na vida espiritual, né, gente? Tantas pessoas que dizem, Deus não quer o corpo, não. Deus só quer o coração. Oxe, o coração não faz parte do corpo, né? Então, aqui a gente está vendo que para que a vida de Jesus venha manifestar em nosso corpo. Porque nós conhecemos Jesus através do nosso corpo, nós oramos através do nosso corpo, cantamos através do nosso corpo. Então, nosso corpo, ou ele serve somente a Deus, ou ele serve o Deus desse século, porque não dá para trazer as coisas de Deus num corpo contaminado. Né, gente? Um corpo que carrega só morte, que carrega só ilusão, vaidades, arrogâncias, mentiras, acusações, apontamentos. Esse corpo, se ele carrega os tesouros de Deus, tem que ter coisa boa, gente, nesse corpo físico. Nesse corpo físico. Então, a gente tem que trazer a mortificação de Jesus para o nosso corpo, né? Para que o Senhor Jesus venha revivificar, ressuscitar esse corpo, né? O nosso corpo de carne, a tendência é a carne, coisa da carne, coisa do mundo. Mas a gente precisa sempre estar orando e consagrando a nossa vida em jejum para Deus mortificar a nossa carne, porque a nossa carne, se deixar, ela extrapola, ela passa dos limites, né? Então nós precisamos ter domínio sobre ela, para que ela não venha trazer consequências graves. Não é verdade? Quanto nós já sofremos por conta da nossa carne? Quantas coisas vergonhosas nós trouxemos para a nossa vida por conta da nossa carne viva. Então a gente precisa mortificar a nossa carne com jejum e oração, porque, como eu sempre digo, o nosso corpo tem desejos naturais, mas o que passa disso é concupiscência. Então, com o Senhor Jesus Cristo, a gente domina o nosso corpo, né?
Então vamos terminar, gente. Olha que pena, ainda tem tantos versículos aqui, né? Está escrito assim, ó, vamos terminar. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Certo? Por isso que eu estou falando aqui, porque eu creio. Então você está falando de Deus porque você creu. Cri, por isso falei. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia. E vamos ficar com essa meditação. Leia aí. Se você não tem uma Bíblia, você pega o celular, você abre 2 Coríntios, no capítulo 4. Deus abençoe. Um abraço e a paz de Jesus, o justo Cordeiro.